Boa noite. Estamos dando início ao nosso culto evangelístico. Nós queremos saudar todos os que estão conosco aqui presencialmente e os que estão nos acompanhando através das redes sociais, Facebook e YouTube. Depois que ele conclui, aí é que a gente vai colocar no YouTube. Então, que Deus seja com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o culto e nós vamos iniciar louvando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar a Deus, glorificar a Ele. Então vamos louvar a Deus com o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano. Hino de Gratidão é o título do hino, Novo Cântico. Então vamos começar louvando a Deus, para a honra e glória do seu nome. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. E a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Agradeço, ó Pai, aos meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Em tudo dai graças a Deus. Então temos que dar graças a Deus por tudo, por esse Deus maravilhoso, bondoso, Deus que cuida de nós em todos os momentos da vida. Deus, a palavra dele diz que Deus está ao nosso redor, então ele não nos abandona.
Alguém pode dizer, mas por que é que aquele ali é filho de Deus e está sofrendo tanto? Deus sabe o porquê das coisas, mas Ele não abandona. A seta do inimigo só vai nos atingir se Deus permitir. Mas Ele sabe até quando a gente pode aguentar esse sofrimento. Nós estamos com o Senhor, Ele está nos guardando em todos os momentos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no Salmo 24. E este salmo ele fala do domínio universal de Deus. Salmo 24. Se você tiver com a Bíblia aí na sua casa, você pode ler como diz este salmo, acompanhar. Salmo de número 24. Vamos fazer a leitura. Está transmitindo. Meu Facebook aqui não chegou, não. Está transmitindo. Pelo menos aqui está ao vivo, né? Vamos ver se o meu Facebook aqui não está chegando. Salmo 24 é o salmo que diz que a vinda do Rei da Glória, a vinda desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, Filho de Deus. E diz assim o salmista Davi, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso e forte, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Louvado seja Deus. Deus é o Rei maravilhoso, o Rei eterno. Estaremos aqui continuando a louvar a Deus, mas estaremos fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor. E pedimos aí o irmão Lenildo, que é o mensageiro desta noite, que possa fazer esta oração de louvor e gratidão ao Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, santificado, glorificado é teu excelso nome, Pai. Temos graça, Deus, por essa noite, Pai, mais uma noite que Tu nos concede, Deus, como também esse dia que passou, Deus, onde até aqui Tu tem nos ajudado, Deus, Pai Todo-Poderoso. Temos graça, Deus amado, por estarmos aqui, ó Pai, reunidos mais uma vez para proclamar a Tua palavra, para adorar-Te, para louvar-Te, Deus amado, pois só Tu, ó Pai amado, é o único digno de honra, glória, poder e louvor, Deus. Então, Deus amado, nós Te pedimos, ó Pai querido, Paizinho amado, Pai, que Tu receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai amado, que Amém. nossos louvores saiam, Pai, como perfeitos louvores a Teus ouvidos, ó Pai, aí no Teu trono branco, ó Deus amado. Obrigado por vir cada vida aqui presente, ó Deus amado, como também por essas pessoas que estão acompanhando pela rede social, Deus amado. Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Deus, confortar, possa alegrar essas vidas, ó Pai, e possa, Pai, colocar em suas mentes que o fim do homem, o propósito permanente do homem é Te louvar e Te engrandecer, ó Deus amado. Amém. Pois em nome de Jesus Cristo Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando e adorando esse Deus maravilhoso. E nós vamos cantar agora um cântico, um louvor, que é Nada me separa deste amor, que é de J. Neto. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Deus não vai nos abandonar por hipótese alguma. Louvado seja Deus. Então vamos continuar louvando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar e glorificar o Senhor.
Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Aleluia, glória a Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. De maneira alguma, não tem quem nos arranque das mãos do Senhor. O inimigo está rugindo como um leão procurando a quem tragar. Mas ele não vai nos tragar não, porque Deus está ao nosso redor. Ele não passa se Deus não permitir. Vamos continuar louvando a Deus aí com mais um cântico que tem como título O Nome de Jesus, de Soraya Moraes e Ademari Campos. O Nome de Jesus. O nome de
é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus levanta os mortos. Nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Nesta noite, Glória a Deus. engrandecemos e exaltamos o nome Nome do Senhor Senhor. Jesus Cristo. O único nome que pode salvar. Amém. O único nome que ressuscita os mortos. O único nome que pode libertar. O nome mais poderoso do universo. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus levanta os mortos. Nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Seu nome é poderoso, louvado seja Deus, o nome de Jesus. Não há outro nome que tenha mais poder do que o nome de Jesus. É um nome poderoso, que levanta os mortos. Ele abre a boca e fala, e ele levanta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, poderoso. Louvado seja o seu nome. Glória seja ao Senhor. Mais um cântico de louvor ao nosso Deus, que tem como título Eu Te Amo, de Oséias de Paula. Louvado seja Deus. Devemos continuar sempre louvando e amando esse Deus maravilhoso. Sempre, sempre. Nunca devemos deixar amar o Senhor. Eu te amo, mais que a noite ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim
eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas teu preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas teu nauta ama a pátria que o deixou. Este pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Você ama Jesus? Precisamos amar esse Jesus que é o nosso Senhor e Salvador. Então ame Ele, por favor. Adore-o, louve-o. Não há outro Deus maior do que Ele, por hipótese alguma. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. A ira de Deus estava naquela taça que Ele estava com ela, que Ele seria derramada sobre nós, mas Ele foi quem pegou aquela taça, caiu sobre Ele, por mim e por você. Eu te amo, mas que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que o deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. É assim que nós devemos amar Jesus, esse Jesus tremendo e maravilhoso, porque foi Ele que deu a sua vida por mim e por você. Então precisamos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos passar, como eu sempre tenho dito, para a melhor parte deste culto, que é louvar a Deus através da sua palavra, ouvir a palavra do Senhor. Então que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo abra o seu coração para louvar esse Deus maravilhoso. O irmão Lenildo está com a palavra. Amém. Aqui está pegando. O meu não pegou, não. Acho que é seu, Ninguém não. pegou. Deve ser meu. Na minha fora do ar. Mas ninguém, não apareceu ninguém. É, eu mesmo não sou não. Isso que aconteceu. Só foi eu aqui e não. Mas olha, eu estou aqui. Se eu estou aqui, devia estar aparecendo aí. Vamos lá. Essa internet é um negócio complicado. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, mais uma vez, agradecer aqui o presbítero Paulo por mais essa oportunidade de poder, mais uma vez, poder trazer essa palavra vinda do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. É o primeiro livro depois do Pentateuco, depois dos primeiros livros da Bíblia. Então, o livro de Josué, capítulo 1, onde leremos dos versículos 1 ao 9. Então, Josué 1 ao 9. Josué, como todos nós sabemos,
foi o sucessor de Moisés, né? A Moisés foi dado a missão de tirar o povo do Egito. O povo estava sofrido ali nas mãos de Faraó, e assim Deus escalou a Arão, a Moisés, para tirar aquele povo do Egito, né? Muitos saíram do Egito, mas infelizmente, como o coração do homem é pecaminoso, é duro às vezes, e às vezes muitos deles resmungavam, né? Com a dificuldade do deserto, com a dificuldade em que passavam, resmungavam e ficavam com a mente e o coração voltado lá para o antigo Egito. E aí Deus não se agradava daquilo. E por teimosia do povo, teimosia de muitos ali, aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb conseguiram chegar na terra prometida. Os demais foram pessoas que foram nascendo, né, durante os 40 anos, a chamada nova geração. Esses sim, junto com Josué e Caleb, chegaram à terra prometida, né? E aqui diz, né, depois de tudo isso, a Bíblia relata em Josué 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Deus amado, para proclamarmos, ó Pai, através dessa internet, ó Deus, dessas redes sociais, ó Pai, a tua palavra, Deus amado. Pois assim tu consente, ó Deus amado. Obrigado por cada pessoa que nos ouve nesse momento e também aquelas que irão ouvir posteriormente. Então, nesse momento, ó Pai, te pedimos a um Santo Espírito, ó Deus amado, para que tudo que venha sair da minha boca não seja de mim, mas seja segundo a tua palavra. Abre nosso ouvido e nossos corações para entendermos mais de ti. Pois em nome de Jesus Cristo que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, como aqui foi lido, né? Deus renova o pacto, né, com o povo da terra prometida. Moisés já era falecido nessa época, Deus já tinha recolhido, e foi dado a Josué, o sucessor de Moisés, em levar o povo à terra de Canaã, a terra onde todos queriam desejar, que era a terra prometida de Deus ao povo israelita. Aqui é retratada uma palavra ser forte. Na linguagem dele significa shazak, ou seja, forte, corajoso, valente, firme, obstinado, poderoso, fortalecido. Esse termo, ser forte, aparece só no Antigo Testamento 300 vezes. Veja como Deus, com o passar do tempo, sempre falou ao seu povo ser forte, ser corajoso, ou seja, sempre aquela palavra de ânimo que Deus sempre dava aos escolhidos, aquelas pessoas que Deus sempre escolheu para proclamar a sua palavra. Nesse momento aqui, em que o povo israelita vai chegar à terra prometida, segundo estudiosos, 600 mil homens que iam chegar até a terra prometida. Entre eles tinham mulheres e crianças, e ao todo, somando com esses 600 mil homens, mais as crianças, mais as mulheres, dava 2 milhões de pessoas por 40 anos
no deserto para Canaã, quando foram passar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Veja as pessoas, 2 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente saiu lá do Egito, né? Imagina os que foram morrendo no meio do caminho, foram ficando, né? Mas assim, é uma população muito grande, né, para o povo de Israel. E assim Deus o fez. Atravessou o Jordão e lá chegaram à Terra Prometida. Não foi uma vida fácil, né? Porque teve que expulsar muitos povos que estavam herdando aquela terra. Mas a Bíblia, como aqui Deus disse, né? Que ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometeu dar a seus pais. Como está lá no versículo 6. Então Deus era com Josué, Deus era com o povo de Josué, com o povo de Israel. E a Bíblia diz o quê? Nesse versículo 7, que aquele povo não se desviasse nem da esquerda nem da direita, mas fosse com o alvo, fosse lá, seguindo sempre em frente. E assim o povo fez, né? E é o que nós temos que fazer, nós temos que ver hoje, nós temos que ter essa compreensão que Deus é conosco, que nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos, temos que ter fé, pois o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso é aquele Pai que quer o melhor para o seu filho, assim como era feito aqui, foram feitos com o povo de Israel. Então, com essas passagens aqui, que estão descritas do versículo 1 ao 9, nós podemos tirar 3 lições. Um pouquinho d'água aqui, que a garganta quando começa a secar. Então, com esse ensinamento aqui que Josué passou, nós podemos tirar 3 lições. A primeira lição está aí no versículo 9, né? Onde ele diz, ser forte e corajoso. Então Deus disse para ele, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então é isso que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, tem para a gente. Nós temos que ser forte dentro da nossa adversidade. Nós temos que ser forte e corajoso quando nós vamos enfrentar alguma coisa que está para acontecer. Seja um aluno que vai fazer uma prova, um trabalhador que vai fazer uma experiência, vai fazer uma certa, como é que eu posso dizer, um chamado para aquela empresa, então vai ter aquela conferência com o dono da empresa, então ele tem que ser forte, corajoso, confiar em Deus, que ele vai ser vencedor, que se aquele emprego for da vontade de Deus, aquele emprego será dele. Mesma coisa, um jovem quando for enfrentar a faculdade, ele tem que ser forte e corajoso. Claro, estudar, né, se preparar, mas crer que Deus está com ele. E assim em tudo que a gente enfrenta na nossa vida, né? Seja nessa parte de familiar, na parte de trabalho, na nossa vida com outras pessoas, nós temos que ser fortes, enfrentar a diversidade da vida. Deus sabe o que faz, Ele sabe todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga a sua cabeça, confie, seja forte e corajoso. Né? A Bíblia é um verdadeiro suplemento para enfrentarmos qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário e tome posse das suas promessas. É isso que nós temos que crer. Para nós que somos servos do Deus Altíssimo, para nós que temos a confiança em Deus, temos a fé que o Deus é todo-poderoso, nós temos que fazer isso, temos que praticar, temos que fazer que a Bíblia seja nosso manual de vida, que a Bíblia seja não apenas um livro para ficar no estante, mas que a Bíblia seja tudo, todas as respostas que a gente tem que tirar da nossa vida, todos os enfrentamentos, está aqui como ensinamento, como fortaleza para nossas vidas. Então por isso que nós temos que meditar na lei, na palavra dia e noite, como Deus aqui mandou para Josué, onde está no versículo 8, né? Não cesse de falar desse livro, antes se medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então todas as pessoas que têm a Bíblia como com sua regra de fé e prática, que é assim que a Bíblia é, nossa regra de fé e prática, todos nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, como uma palavra que nos instrui, como uma palavra que nos faz estar conectado com Deus. Então nós temos que meditar nela, e a gente meditando, nós seremos prósperos. Todas as adversidades que vier, nós venceremos, porque isso é uma promessa de Deus aos filhos dele, a nós que fazemos parte dessa convivência com o nosso Criador. Então temos que ser forte e corajoso, confiar. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo lhe fosse prometido fosse cumprido.
Então por isso que Paulo, quando foi escrever Romanos, ele via isso, ele estudava a Bíblia, ele meditava dia e noite, ao ponto de ele chegar lá em Romanos 10:17 e dizer assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é uma conexão. Quando a gente lê a palavra, quando a gente medita na palavra, quando a gente se interage com a palavra, nossa fé é fortalecida, nossa fé é aumentada, nossa fé é cada vez mais desenvolvida na gente. E essa conexão é criada entre a gente e a palavra de Deus, entre a gente e Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então por isso que temos que perseverar, temos que ler, temos que meditar, temos que seguir a palavra como nossa regra de fé e prática. Pois só assim nós podemos ter essa convivência com Deus, não é só assim nós podemos ter essa confluência que faz a gente ser uma criatura, um filho de Deus Altíssimo. Então temos que ter, através da fé, essa convicção de não olhar para trás, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim o alvo, que é Jesus Cristo. A segunda lição que podemos tirar é: não se apavore nem desanime. Foi assim que Deus disse a Josué, que ele não precisava se apavorar, nem se desanimar, e sim crer. De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando uma falsa impressão que Deus não está conosco. Quantas coisas acontecem no dia a dia, né? E a gente dá uma fraquejada e tem medo e fica com medo, um problema que venha, seja um caso de doença, um caso de familiar, um caso de problema com o vizinho, um problema com a família, problema com o trabalho, problema com... Então às vezes a gente fica vendo um problema maior do que a gente e esquece que o Deus Todo-Poderoso está acima de tudo. Nosso Deus é acima de tudo, Ele é o Criador, Ele é quem manda, Ele é quem comanda. Então a gente jamais tem que ter esse foco. A gente não pode ver o problema maior do que Deus. Não, que Deus é esse? Deus está acima de tudo. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Supremo. Deus é o Criador do cosmos. Deus sabe tudo, Deus comanda tudo. Então esse Deus é acima de tudo. Então nós temos que ter fé e crer que as dificuldades e as adversidades não são nada diante desse Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus disse em suas palavras que estaria conosco todos os dias até os fins dos tempos. Só uma coisa pode nos afastar da presença de Deus, que é o pecado. Então a vida, sim, quem vive numa vida de pecado, quem vive numa vida de luxúria, de coisas que não agradam a Deus, aí sim, aí a coisa é diferente. Mas mesmo assim, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, através do perdão e do arrependimento, nos faz reaproximar de Deus. Nós quando nos convertemos, nós como temos Jesus como nosso Salvador, não é que a gente vai deixar de pecar, não. O pecado, infelizmente, é um ato do homem, da carne humana, da vontade humana. Só que é diferente, a gente não pode ter prazer no pecado. Pecar a gente vai, todos irão pecar, até a vinda da redenção de Cristo, quando nossos corpos serão transformados, aí sim, aí será outra história. Agora, a diferença é ter o prazer no pecado. É pecar, é não meditar na palavra como aqui foi escrito, é não fazer a vontade de Deus, aí sim é complicado. Pois a Bíblia diz que nós somos santos e temos que santificar cada dia. Nós temos que procurar nos santificar cada dia. E é assim. E aí o pecado não chegará tão forte para nos desviar da palavra de Deus, do que Deus nos manda. Não devemos nos apavorar nem desanimar, pois Jesus está conosco no mesmo barco. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus, no relato lá de Mateus 8, 24, 25, onde estava lá aquela tempestade, aquela loucura, e Jesus dormindo no barco e os discípulos apavorados. Temos que ter em mente que o vento forte, o mar bravio, as tempestades são criações divinas, e jamais esses feitos da natureza serão maior do que aquele que está no barco com você. Nunca a criatura terá poder sobre o Criador. Então todas essas coisas que foram criadas por Deus, jamais ia fazer com que aquele barco perecesse, porque Jesus estava no barco. E é isso que nós temos que crer. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades, nós temos que crer que Jesus está no nosso barco. E como Cristo está no nosso barco, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim está escrito. Assim Paulo escreveu. É isso que nós temos que crer.
nós temos um Pai Todo-Poderoso, nós temos um Filho, Jesus Cristo, que está no barco conosco, e Ele mesmo disse que não nos abandonaria até o fim dos tempos. Até quando Ele volte, aí sim será feita uma nova aliança. Então temos que crer. Se aquele que teve o poder naquele barco, naquela tempestade, levantar e dizer ao mar que parasse, aos ventos que parasse, à tempestade que parasse, e tudo se fez uma bonança, tudo parou, tudo ficou lá tranquilo, chegou ao ponto de o discípulo dizer: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse é o Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que está no barco conosco. Então por isso que temos que crer, temos que ter fé. Enquanto nós estivermos no barco com Jesus, a gente não naufraga, pode vir as dificuldades, mas a gente vai passar por elas, porque maior é o que está em nós, que é o amor de Deus, a sua graça e sua misericórdia. Então nós temos que ter essa convicção, temos que ser forte, corajoso e nunca desanimar, nunca se apavorar, pois Jesus Cristo está conosco. A terceira lição que podemos tirar é: Deus estará com você por onde você andar. Então, a primeira a gente tem que ser forte, a segunda a gente tem que não desanimar nem se apavorar, e a terceira, crer que Deus está conosco por onde eu andar. Por isso que até no carro, você dirigindo, a gente tem que ter conexão com Deus. Oração não é apenas você tirar um tempo para ficar orando. Falar com Deus o tempo todo. Você pode estar dirigindo, falando com Deus, livrando de acidente, principalmente hoje, num trânsito tão louco que está, né? Principalmente na nossa cidade aqui. É moto de um lado, é carro do outro, é gente passando de todo jeito, é gente dirigindo com o celular na mão. É uma loucura. O trânsito aqui mesmo em Paulo Afonso está uma loucura. A gente vai passar aqui na ponte, é motoqueiro passando pela direita, é pela esquerda, você não sabe o rumo que vai acabar até de topar. Uma ponte já estreita de 2 vias, e é gente de todo lado. E nós temos que ter fé, nós temos que pedir a Deus proteção. Crer que Deus não vai nos livrar desses acidentes. Temos que ter essa convicção que Deus está conosco, por onde eu andar. Mesma coisa quando eu estiver indo. Eu gosto sempre, antes de sair de minha casa, orar a Deus, pedir que Deus nos livre, nossa saída, nossa chegada, nos abençoe nossa saída, nossa chegada, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Hoje é um louco que quer entrar na frente de um carro, é uma pessoa que quer fazer uma loucura no trânsito e atrapalhar. Então nós temos que ter Deus, temos que crer que Deus está conosco. Aonde Josué colocasse os pés, Deus estaria com ele. Assim Deus falou. Deus lhe mostrou tudo que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra e comunhão com ele. É o que está lá em Josué 8, 3 a 5. Vocês não precisam abrir, eu abro e lerei rapidinho. Então, a Bíblia fala aqui em Josué 8, de 3 a 5, o seguinte: então Josué se levantou e toda a grande agente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deus deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem condantes contra nós, fugiremos diante dele. Acho que eu estou... 3 a 5. Então, essa promessa aqui que Deus estava com ele, ou seja, nas guerras, nas batalhas que Josué teve, foram muitas batalhas, Deus sempre dizia: estou contigo. Então, tinha a Arca da Aliança, tinha os profetas, e Deus, quando dizia: espera Josué, espera o momento certo. Quando Deus mandava Josué, e Josué ia com o povo, e Josué vencia. Por quê? Porque Deus estava com ele. Foi assim nas quedas das muralhas de Jericó, foi assim em grandes batalhas que Josué teve para poder conquistar a terra prometida. Deus sempre esteve com Josué, e é nisso que nós temos que crer. Ler a Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento das promessas de Deus. Se andarmos segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas hão de acontecer em nossas vidas. Foi assim com Josué, foi assim com todos do Antigo e do Novo Testamento, que creram, obedeceram e confiaram na palavra do Senhor. Porém, por isso temos que ter fé e obedecer a Deus e a sua Escritura Sagrada. Nós temos que exatamente ter essa convicção. A gente tem que se fortalecer. A gente está vivendo num mundo muito cruel, um mundo muito difícil. Acabamos de sair de uma pandemia terrível, uma pandemia que veio, assolou o mundo, balançou o mundo como nunca teve. Nunca teve uma pandemia como essa. Nem aquela lá do começo dos anos de 1900, aquela chamada peste negra, foi tão cruel como essa.
Porque essa foi de canto a canto, de norte a sul, de oeste, de leste a oeste, atingiu o mundo todo. Todas as nações foram atingidas com essa pandemia. Mas nós, que estávamos ali firmes, com um propósito, fazendo a vontade de Deus, orando, firmes, fazendo o que realmente tinha que ser feito, nós conseguimos passar por essa pandemia. Infelizmente, muitos foram tragados pela doença. Infelizmente, muitos não tiveram a oportunidade de estar aqui falando, comentando. Mas foi o propósito de Deus. A gente tem que apenas confiar em Deus e saber que Deus é o ser todo-poderoso, sabe tudo, sabe todas as coisas, e tudo coopera para aqueles que creem nele. Então é nisso que nós sempre temos uma fé, uma leitura diária, uma convicção, fazer a vontade de Deus, estar nos caminhos, fazer o que a Bíblia ensina, estar sempre no caminho, nunca desviar para a direita nem para a esquerda, mas sempre ver o alvo, Jesus Cristo, nosso Salvador, sabendo que um dia tudo isso vai passar. Toda a tristeza, toda a angústia, todo o choro, toda a doença, toda a lamentação, um dia tudo isso vai acontecer. Quando o nosso Redentor vier nos buscar, e aí sim, nós seremos santificados, teremos uma vida santa para o resto dos tempos, nós seremos como Ele, com o corpo glorificado. E aí sim, nós podemos dizer que o auge, o apogeu de sermos filhos de Deus estará naquele dia, quando Jesus vier nos buscar. Aí sim, nós teremos uma nova vida, nós seremos eternos, nós teremos uma comunhão com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Mas enquanto não, infelizmente, tem que passar por essas dificuldades aqui na terra. Essas adversidades, esses problemas. Mas a Bíblia diz o quê? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime. Deus está contigo por onde você andar. Essas 3 lições que aqui nós podemos tirar, exatamente isso. Se a gente ter em mente essas 3 lições, fazer convicção, termos fé, acreditarmos, fazer a vontade do Pai, estamos aqui convictos, meditando na palavra dia e noite, fazer o que Deus manda, não nos rendermos às vontades humanas, não nos rendermos ao que o mundo faz. Aí sim, nós podemos ter uma vida consagrada. Por isso que temos que ter fé e obedecer a Deus. Lembre-se, Deus está sempre conosco por onde andarmos. Lá em 2 Samuel 22, de 31 a 33, ele fala isso. Temos que ter essa convicção de que Deus é nosso Pai, Deus é o Supremo. A Bíblia retrata tudo de Gênesis a Apocalipse, quem é Deus, o que Deus tem para conosco, o que nós somos através de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro que foi ali, morreu, Jesus morreu, e o seu sangue foi o quê? Para purificar pecado, fazer uma nova aliança. Muita gente às vezes usa, né? Acontece um problema pensando, sangue de Cristo tem poder. O cara leva uma topada, sangue de Cristo tem poder. O vizinho está fazendo coisa, sangue de Cristo. Não, o sangue de Cristo não é para isso não. O sangue de Cristo foi para perdoar pecado. O sangue de Cristo vertido na cruz foi para perdoar pecado, fazer uma nova aliança. Agora o nome de Jesus, sim. O nome de Jesus está sobre tudo, sobre todos, sobre tudo que acontece na... Aí sim, a gente tem que clamar pelo nome de Jesus e não pelo sangue. O sangue é outra coisa, né? As pessoas às vezes confundem muito. É só um paralelo aqui. Então, meus queridos, o que queremos dizer a você, meu querido, que nos acompanha nesse momento na rede social, a todos que aqui estão, nós queremos dizer, temos que tomar posse dessas 3 lições. Ser forte e corajoso, não desanimar nem se apavorar e crer que Deus está conosco por onde a gente andar. Vamos fazer uma viagem, temos que orar. Quando eu vou fazer uma viagem, a primeira coisa que eu faço é fazer uma oração, pedindo a Deus proteção, que os anjos estejam ali, que aquele carro não aconteça nada, que nada aconteça. E assim Deus nos concede. A gente vai e volta pela graça. Quantos livramentos a gente dá, a gente tem? A gente nem viu, mas Deus nos livrou. Quantas coisas a gente está vendo e não acontece, porque Deus não deixa, porque a gente confia no Deus Todo-Poderoso. E muitas coisas que é para acontecer, Deus está lá. Como sempre é falado aqui pelo presbítero, né? O diabo está aí, né? Ao derredor. Mas Deus, seus anjos, a nossa fé está ao redor. Então, a força de Deus, o poder de Deus está ao nosso redor. Então, enquanto Deus estiver ao nosso redor, enquanto nós tivermos esse todo poder ao nosso redor, essa força, essa fé, essa comunhão com Deus, então o diabo vai ficar lá só rugindo ao redor, não nos atingir. Eu estava escutando uma reportagem, uma coisa, um tempo desse, falando daquelas nações que tentam invadir Israel, né? E aí um líder deles lá, um líder daqueles muçulmanos lá, um líder daqueles caras, eles perguntaram por que os mísseis não atingiam Israel. E ele falando na entrevista, né? Nós mandamos milhões de mísseis para Israel.
Mas enquanto Deus estiver com aquele povo, enquanto aquele povo for uma herança de Deus, enquanto Deus for propriedade exclusiva daquele povo, os mísseis não chegam. Ele mesmo confessou, os mísseis não chegam, porque aquele povo já está com Deus. Deus ainda está protegendo ele. Agora, no dia que eles fracassarem, no dia que eles abandonarem a Deus, no dia que eles não tiverem um Criador, aí sim, os mísseis não chegam. E ao contrário, os mísseis chegam lá e atingem, né? Ou seja, nós é isso que acontece conosco. A gente que tem essa convicção que Deus é nosso poderoso, Deus é nossa fortaleza, tudo que nós cremos é pela segunda vontade de Deus, nós temos essa blindagem. A Bíblia diz que nós temos que confiar, temos que ter fé, e mal nenhum sucederá a tua tenda. E é isso que essas lições aqui ensinam, né? Deus falou de sermos fortes, sermos corajosos, não desanimar, meditar na palavra dia e noite, termos fé e termos essa comunhão com Deus. Porque o que nos faz sermos vistos no mundo como filho de Deus é essa comunhão. O sangue vertido na cruz. Nós entendemos o plano da salvação. Nós cremos que Cristo nos salvou, que nos separou desse mundo cruel. Antes éramos filhos das trevas, hoje somos filhos da luz. Antes nós fazíamos a vontade do diabo, hoje fazemos a vontade do Pai. Então é nisso que temos que ter foco. Sempre Jesus Cristo, nosso Salvador, sempre Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo habita na gente, que a gente tenha essa comunhão com Deus. Então, para isso, nós temos que ter essas 3 lições aqui em nossa mente, em nosso coração, e procurarmos perseverar até o fim. Porque o próprio Jesus Cristo falou lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, meu querido, se você ainda não tem essa palavra de salvação na tua vida, procura se familiarizar com a Bíblia, procura ler a Bíblia, procura entender o propósito de Cristo aqui na terra, procura entender a vontade de Deus em nossas vidas. Deus não quer que ninguém pereça. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que estar convicto quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo. E só assim, a gente tendo esse entendimento, fazendo a vontade de Deus, meditando na sua palavra dia e noite, fazendo o que Deus realmente ensinou desde os princípios, desde lá de Adão, o que Deus queria para o homem. Se entendermos isso, se fizermos a vontade de Deus, se não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, e temos o nosso alvo, Jesus Cristo, e temos essa fé, convicção, que Ele é nosso Salvador, que Deus é o nosso Pai, e que o Espírito Santo habita em nós, aí somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então queremos agradecer mais uma vez ao presbítero por essa oportunidade aqui, e que você, meu querido, possa entender o plano da salvação, e que só essa palavra, a palavra de Deus, essa sim tem poder, essa sim ensina os caminhos certos que devemos trilhar. Então fiquem na paz de Jesus e muito obrigado por mais a oportunidade. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Oi. Deus é maravilhoso, a palavra de Deus traz alívio para a nossa alma, para o nosso coração. Esse Deus tremendo que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Nós vamos cantar, louvar a Deus com o último cântico, o hino 148, oração noturna, né? Para encerrarmos o nosso trabalho nesta noite, para a honra e glória do Senhor. 148, hino novo cântico, oração noturna. Depois estaremos orando e encerrando o trabalho desta noite. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Demorando aqui, a internet está fraca. Está fraca, bastante transmitindo muito pouco. Deixa eu ver se eu localizo aqui o hino. A gente está mesmo sem a letra. Hino de número 148. 148, que tem como título a oração noturna. 148. Oração noturna.
Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobre já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu me entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, pois em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Louvado seja Deus, e que aconteça isso pela misericórdia do Senhor, que nós possamos dormir tranquilos, sem perturbação, que o Senhor está nos guardando enquanto estamos dormindo. O Senhor, a própria palavra de Deus diz que Ele é comparado, né? Claro, só comparação, que é como um guarda que não toscaneja, isto é um guarda que está de olhos abertos, que não fecha os olhos. E eu acho interessante, quando vou deitar, penso exatamente assim. Já pensou? A gente deita, agarrando o sono, todo mundo. Normalmente os quartos principal, a janela é bem dizer para fora, para a rua. Então muito fácil do inimigo pegar dormindo e chegar e matar. Mas Deus está nos guardando, Ele está nos vigiando. E a gente pede a Ele, orando e pedindo ao Senhor que o Senhor nos guarde, nos proteja. Não deixe que o inimigo não nos toque por hipótese alguma. Então, vamos orar para concluir o trabalho desta noite. Oremos. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que Tu nos deste de, mais uma vez, estarmos tranquilos, com todas as condições, meu Deus, de continuar fazendo a Tua obra aqui na terra, pregando a Tua palavra, semeando esta palavra até os confins da terra. Amém. E te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes, Senhor nosso Deus, que da próxima semana, de hoje a 8, estejamos novamente com as mesmas condições para continuar esse trabalho, meu Pai. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, ilumine a nossa mente, meu Senhor, e a mente de quem estava ouvindo no momento aqui ao vivo ou estará ouvindo depois através da rede social Facebook e do YouTube. Aqueles que não se converteram ainda, que estão em dúvida, em confusão de adorar ao Deus Todo-Poderoso, só Ele, que o Espírito Santo que tem uma parceria conosco, meu Pai, neste trabalho, possa, e Ele pode sim, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Dai-nos uma noite maravilhosa, um sono tranquilo, reparador, e que, se for da Tua vontade, que amanhã estejamos todos nas mesmas condições que estamos agora, para continuar fazendo a Tua obra aqui na terra, tanto espiritual como material. Muito obrigado, nós te agradecemos, meu Pai,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Apenas só avisando, como já tem, vocês já sabem, né? Que todas as segundas-feiras, às 19 horas, estaremos realizando este culto aqui na minha residência, o culto da Segunda Igreja Presbiteriana, com a intenção de ser um culto evangelístico para semear a palavra de Deus, e fica situado aqui na rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BNH, na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia. E estamos de braços abertos, porta aberta, para que você possa estar conosco aqui adorando e louvando ao Senhor. Muito obrigado, nós agradecemos pela presença de vocês aí, em nome de Jesus, e até a próxima vez, se Deus permitir. Amém. Louvado seja Deus.